Vamos sentando para frente, quem puder. Tem vagas aqui na frente. Quem puder ficar mais na frente, eu agradeço. Os que estão nas últimas fileiras, se puder ocupar essas primeiras vagas, eu também agradeço, tá? 3 vagas aqui, 5 vagas aqui na frente. Aqui do lado do pastor tem mais 3 vagas. Então, quem puder se aproximar. Vamos orar, irmãos. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos orando. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar? Bom, nós estamos aí há alguns dias tratando desse capítulo de número 5 e do capítulo de número 6. Isso porque a aula é no capítulo 5, mas a aula termina no versículo 2 do capítulo 6. Nós estamos falando sobre reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. E eu acredito que os que vieram na semana retrasada e a semana passada lembram que a gente vem construindo alguns argumentos a partir do versículo 10, que é: nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, que é o verso 10. Por isso, lá no verso 11, diz que nós devemos andar com temor do Senhor. Estou no capítulo 5, verso 11. Essa pessoa que vai comparecer perante o tribunal de Deus deve comparecer com temor do Senhor e também deve comparecer, de acordo com o verso 14, deve também comparecer pensando no amor de Cristo. Então, temor e amor são as duas características do crente que está caminhando para comparecer perante o tribunal de Cristo. E todos vamos comparecer, de acordo com o versículo 10. No temor do Senhor, versículo 11. Motivados pelo amor de Cristo, versículo 14. E a semana passada, nós adentramos nos tópicos dessa aula, né? Então, o primeiro tópico da aula foi a necessidade da reconciliação. Ponto 1, necessidade. Há uma necessidade de reconciliação do homem com Deus. Por quê? Porque houve uma tragédia que pegou a todos, no mundo inteiro, a tragédia do pecado. Ninguém escapou do vírus. Foi uma pandemia. O pecado foi a maior pandemia. Ninguém está imune até os dias de hoje. Sendo assim, o pecado separa o homem de Deus. A gente viu semana passada. 2, o pecado separa o homem do homem, que é o problema social. A gente meio que não se suporta, não é verdade? O ser humano tem dificuldade de lidar com o ser humano, a gente não se suporta. A gente não se dá bem com pessoas, a gente briga. No trânsito, se o cara fechar você, você briga. Porque o pecado gerou essa instabilidade na minha relação com Deus, na minha relação com você. Não só isso, ele gerou uma instabilidade na minha relação comigo mesmo. Causou uma ruptura entre eu e eu mesmo, porque nem eu me entendo tem hora, nem eu entendo porque que reajo ou ajo como ajo. E daí os consultórios de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas estão lotados. Então nós temos problema com Deus, nós temos problemas com o próximo, nós temos problemas conosco. Para acabar de lascar, nós temos um problema com a natureza. O pecado fez com que houvesse um comportamento entre homem e natureza que não é bom. O homem, por natureza, destrói a natureza. É só vocês olhar o rio Tietê, vocês vão entender o que eu estou falando. Deus não fez o Tietê daquele jeito. Passa lá 3 horas da tarde, num dia de calor, abre o vidro do seu carro e respire profundamente. Cheiro de Jardim do Éden. Não, né? Ou seja, não rola. Agora, quem fez aquilo? O homem. Sendo que há um problema entre eu e Deus, por causa do pecado, entre eu e vocês, por causa do pecado, entre eu e eu mesmo, por causa do pecado, e entre eu e a natureza, por causa do pecado. Então há uma necessidade que haja uma reconciliação. Ok? Nós falamos isso a semana passada, a necessidade da reconciliação, que está no verso 19. Depois nós entramos no ponto número 2 e falamos sobre o autor. O autor da reconciliação. E aí quem está com a Bíblia aberta, só para você relembrar, é o versículo de número 18. Versículo 18 diz: e todas as coisas são de Deus, o qual ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da
reconciliação. Então não há só uma necessidade, por causa do pecado, há também um autor. Tudo provém de Deus e Deus é que estava reconciliando o mundo consigo na cruz. Quem não veio a semana passada, esse ponto é o mais importante da aula. Por quê? Só para refrescar a memória, a maior parte de nós, obreiros, pregadores, nós dizemos para as pessoas que elas têm que se reconciliar com Deus, dê um passo para Deus, saia do seu banco e venha se reconciliar com Deus, como se a reconciliação fosse algo do homem. E de acordo com o texto que eu acabei de ler, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem que é o autor da reconciliação? Deus. Quem que tomou a decisão de se reconciliar? Deus. Por que tem que ser Deus o autor da reconciliação? Porque o homem, por causa do pecado, ele estava morto. Estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Eu pergunto, o camarada morreu brigado comigo. Não gostava de mim, morreu. Pegou Covid e morreu, tadinho. Aí eu pergunto, ele está no caixão. Se eu chegar na beira do caixão dele, ele consegue se reconciliar comigo? Não. Por quê? Está morto. Aí eu pergunto, o homem pode se reconciliar com Deus? Não. Por quê? Porque está morto. Não adianta eu ficar clamando de cima de um púlpito para um morto se reconciliar com Deus. Não adianta eu ficar insistindo e fazendo apelos, que são verdadeiras apelações, para fazer um morto se levantar e vir para Deus. Ou Deus dá o passo de começar a obra de soprar o Espírito e fazer a pessoa nascer de novo, ser regenerada, soprar o Espírito Santo na pessoa e a pessoa nascer de novo. E em nascido de novo, essa pessoa tem condições, sim, ela tem condições agora viva, por uma obra do Espírito Santo, ela tem condições de vir a Deus. Mas só porque agora ela está viva. Por isso, a doutrina da regeneração, do novo nascimento, irmã Branca, é muito importante que a igreja pregue sobre isso. Porque eu tenho, geralmente, 1 hora para ressuscitar mortos. Pregação é isso. É 1 hora para ressuscitar mortos. Paulo vai dizer aqui que ele é um pregador do Evangelho. Nesses capítulos anteriores, ele vem dizendo que ele é um pregador. E ele é um pregador que prega para mortos. E ele tem essa consciência. Ou Deus faz você nascer de novo, ou ninguém consegue vir a Deus. O autor da reconciliação é Deus. Verso 19... Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A aula é isso. A reconciliação nasce por parte de Deus. Ninguém aqui nessa aula é tão bonzinho para dizer, pastor, eu dei meu passo de reconciliação, eu busquei a Deus, eu decidi me reconciliar com Deus. Não, antes sequer de você nascer. A Bíblia diz que Deus já estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A gente está lendo aí no verso 19. Então isso é teologia, tá, gente? Se a gente não entender teologia, a gente vai ficar berrando com o defunto. Berrando com o defunto. A gente tem que orar para que Deus faça acontecer novo nascimento, para que haja na igreja regeneração, para que Deus possa colocar nova vida no coração das pessoas.